Reflitam sobre isso, vocês vão ver quanto o Espírito Santo vai mexer com vocês. Agora vamos continuar aqui. Algum irmão ou alguma irmã gostaria de relatar algo da parte de Deus para a igreja? Fique à vontade, irmãos. Pode ser. Irmãos, eu estou muito feliz, assim, por Deus ter me libertado, me tirado da onde eu estava, que há muitos e muitos anos eu seguia desde criança, depois parei alguns tempos e depois voltei de novo. E quando eu conheci vocês, nosso irmão Josafá, foi muito difícil para mim. Eu fiquei transtornada com tudo que eu ouvi. Psicologicamente, eu fiquei com a minha mente conturbada. Eu perdia o sono, eu acordava assustada, pensando em tudo, todos aqueles vídeos que eu ouvi, mas eu percebi através de tudo que eu ouvi do início, que era uma transformação que Deus estava fazendo dentro de mim, e eu não conseguia entender. Eu ficava agoniada, desesperada. Eu falei, Senhor, será que agora eu vou entrar? Eu não tenho depressão, não estou doente. Será que agora, por tudo isso que eu estou ouvindo, eu vou ficar doente? Vou ficar com problemas? Eu falava com o Senhor, eu só quero entender e que haja um esclarecimento na minha mente, que haja uma compreensão. Aí que acontece? O irmão Josafá, ele sempre falou que quando a gente começa a ler as escrituras, tudo muda. Então eu procurei saber qual que é a escritura certa, a Bíblia mais certa, para eu começar a ler. Então, através das leituras, eu dou graça ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, nosso mestre, nosso orientador, que através dali, quando eu comecei a ler, irmãos, me abriu a mente de uma tal forma que eu comecei a compreender e deixei de lado tudo aquilo que eu tinha aprendido, toda aquela decepção, toda aquela agonia, todo aquele tempo perdido, acreditando em tudo ali. Então o Senhor me libertou, e agora ouvindo que a irmã está lendo esse devocional muito lindo, me emocionei muito. E é verdade. Se não fosse o Espírito Santo nos tirar daquelas coisas todas que a gente aprendeu desde criança, só Ele mesmo para fazer esse trabalho tão lindo que está fazendo com nós. Eu tenho certeza que através de nós, esse grupo que está reunido, que não é por acaso, não é, porque eu estava afundada ali. Eu jamais, quando eu voltei, eu falava, eu vou ficar aqui até o final, eu não vou sair mais. Mas eu dizia isso. Então, Jesus Cristo não falava assim, e Ele me trouxe, me tirou dali. E a última vez que eu entrei, eu falei comigo, eu falei no meu coração, falei, Senhor, eu estou aqui, mas não sinto mais de estar aqui, e não sei por que eu estou aqui ainda hoje. E aí, a partir do momento que eu vi toda aquela liturgia, todo aquele culto, eu senti dentro do meu coração que ali não era mais meu lugar. Então, todo aquele peso, toda aquela agonia, aquela coisa horrível que não me deixava nem dormir, de tanta coisa na minha cabeça, saiu, me libertou completamente. Então, eu estou aqui, gente, agradecendo ao nosso bom Deus por estar cuidando de nós. Então, eu agradeço a Deus por tudo
que Ele tem me feito. Eu não tenho nem palavras para agradecer tanta bondade na minha vida. Agradeço por tudo, irmãos. Que Deus abençoe vocês, que continuem nós juntos, um ajudando o outro, que nós somos agora uma família em Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Alguma coisa? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero falar uma coisa. Pedir oração, né, como o pastor já falou, para a nossa irmã Doralice, para fazer cirurgia no mês que vem. Eu tinha uma outra coisa importante para falar. Lembrei. Eu queria agradecer. Irmãos, eu estava muito aflita em ter que voltar a pisar naquela igreja de novo. Glória a Deus, louvado seja Deus, que eu abri meu coração e falei que eu não quero ir, que eu não estava sentindo vontade de ir, sabe? Fui sincera, fui verdadeira, e minha sogra entendeu a minha decisão, a decisão dos meus filhos, e louvado seja Deus por isso. Eu quero agradecer por Deus deixar tudo em paz, não ter sido criado nenhum atrito, nenhuma briga, nada por causa disso. Deus abençoe. E agora, se ninguém mais falar, ninguém quer falar mais, eu gostaria de chamar nosso irmão Josué para poder fazer a oração para a mensagem. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom, irmã. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Então, oremos, irmãos. Glória a Deus nas alturas, Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, teu amado Filho, mais uma vez se encontramos, Senhor, nessa sala virtual, Senhor da glória, aonde nada nos impede de te adorar em espírito e em verdade. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, e te pedindo também, Senhor, que perdoe, Senhor, os nossos pecados, Senhor, ó Deus, cometido nesse dia, pelo amor do teu santo nome. E nós agora, nesse momento, Senhor, todos nós, Senhor, nos quatro cantos aí, Senhor, aonde estiver, Senhor Deus, um servo teu, uma serva tua, ó Deus poderoso, ó Pai, vai ao encontro pelo amor do teu santo nome. Nós vamos entregar agora, Senhor, a mensagem, o nosso irmão Josafá, Senhor, a sua família. Abençoe o nosso irmão, o nosso pastor, Senhor Deus, que tu tem preparado para nós, Pai Santo. Ajuda ele em tudo, ilumina ele, Senhor, a abrir as escrituras, Senhor da glória, que é a luz, Senhor, o entendimento do Espírito Santo, Senhor, possa tomar a sua boca, Senhor, para que possamos aprender, Senhor, de ti que é manso e humilde. Senhor, toma tudo na palma das tuas mãos, entregamos tudo em nome de Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Agora chamaremos nosso pastor e vai passar a mensagem de hoje, que se encontra no livro de Lucas 10:25, o bom samaritano. Deus abençoe, pastor. Amém, irmã Adriana, Deus abençoe a todos. Bom, peço que vocês peguem agora a palavra de Deus e abram, como a irmã Adriana ela já avisou, já falou para vocês, né, para todos nós. Abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, no versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Tá? Volto a falar para quem tem acesso aos grupos, os dois grupos, tanto do WhatsApp quanto o do Telegram. Eu coloquei uma guia de esboço. O que é a guia de esboço, irmãos? A gente, quando vai trazer uma palavra, que nós oramos para trazer essa palavra, tá? A gente, lendo a palavra, a gente entende as referências que tem na Bíblia. A gente lendo ali fala, não, vou pegar as referências, porque na hora da pregação, quando for citado outras passagens bíblicas, tem que ser mostrado onde está escrito, né? Para não ficar sobre o achismo, mas ficar pautado na própria palavra de Deus, né? Ter respaldo na palavra de Deus. Ok? Então, isso é um esboço, é uma guia, né? Eu coloquei aqui, ó,
tá? O bom samaritano, tem aqui as referências que eu vou usar, tá? Que eu fui lá, busquei e coloquei aqui. Bom, vamos lá então. Vamos ler aqui Lucas capítulo 10, versículo 25. É a parábola que fala do bom samaritano. Vamos ler então. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Eu vou pedir para os irmãos, se tem alguém com áudio aberto, por favor, fechar, tá bom, irmãos? Tá. E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e o espancaram. Se retiraram e deixaram-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te darei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Irmão, esse mestre da lei, quando pergunta isso para Jesus, é aquele que se manifesta assim. Viu que aonde ele estava, que era próximo de Jesus, e tinha muita gente apoiando Jesus, então ele quis dar uma impressão de que ele estava ali para ouvir e aprender e querendo se auto-justificar. Ele queria receber um elogio de Jesus, como se ele estivesse ali querendo se aplicar. Eu queria aprender. Mas aí Jesus, o que Jesus Cristo fez? Ele cria uma parábola e nessa parábola Jesus mostra que 2 religiosos, seguidores da lei, passaram de largo. E o samaritano, que provavelmente esse camarada aqui deveria sequer se comunicar, porque os judeus não se comunicavam, né? Jesus pegou um personagem que eles odiavam. Jesus pegou exatamente um samaritano que era alguém que eles consideravam imundo e pecador. E colocou o samaritano como o próximo, aquele homem que usou de compaixão. E nessa hora o camarada ficou todo murcho e ele falou: E aí, me responde agora, qual dos 3 você acha que você deve amar? Aí sem graça ele fala o bom samaritano, né? Ou seja, aquele que usou de misericórdia. Ou seja, provavelmente esse homem já deve ter xingado o samaritano, ou seja, aos olhos de todo mundo, porque era bonito você rejeitar o samaritano, porque era um sinal de que eu amava a lei. Quando eu odeio aqueles que é contra a minha lei, significa que eu amo a minha lei, eu amo os meus. E aquele homem foi embora todo murcho. Isso aqui é o religioso que ama o templo. O religioso que dá a sua vida
pelo templo e não sabe que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quem ama o próximo ama a Deus, porque Deus se reflete ao mundo através da nossa imagem. Quer ver Deus? Olha o homem. Olha o ser humano. É a imagem de Deus na terra. Deus cria a sua imagem e coloca a sua imagem na terra. Mas tem gente que até o dia de hoje, eles amam mais as coisas que eles mesmos criaram do que o próximo. E aonde o povo que mais erra nisso é justamente os religiosos que acham que estão amando a Deus. Então aqui, irmãos, Jesus Cristo cria essa parábola para poder mostrar para aquele homem que o próximo é quem usa de compaixão. Só que essa lei aqui que Jesus resumiu, né? Depois disso, Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Ele consegue resumir os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Foi um resumo que ele deu. Só que depois, quando ele está dando as últimas instruções aos discípulos, ele muda o segundo mandamento, que daqui a pouco a gente vai entrar nisso, né? Então, irmão, aqui a gente vai ver, né, o religioso sempre tentando se justificar, porque a meta do bom religioso é sempre querer parecer mais religioso. E por que ele faz isso? Para aumentar a sua autoridade entre as pessoas. Que o religioso que na verdade não ama a Deus, ele acaba se tornando um juiz. Ele quer parecer bem crente para poder apontar e julgar e diminuir as pessoas, né? E fazer todo aquele trabalho, tá? Só, né? Agora a gente vai ver aonde que está escrito, né? Que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas. Lá está escrito em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, o último livro de Moisés. Está escrito exatamente ali. Deuteronômio é uma repetição das regras que Deus deixou, né? Em Deuteronômio está escrito assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O que significa? Quando você não coloca nada à frente de Deus e você o ama, né? Você está manifestando um amor maior do que o amor do mundo, que significa um amor que vai durar por toda a eternidade. Ou seja, eu amo o Senhor. Ainda que eu tenha que perder tudo que eu tenho, eu amo. Ainda que eu esteja doente e com o corpo todo debilitado, eu amo o Senhor. Quando você permanece nesse amor, você está mandando uma mensagem que nada desta vida vai diminuir o meu amor por ti, Deus, porque eu sei que eu estarei contigo e esse amor dura por todo sempre. É a forma de você colocar a Deus no centro de todas as coisas, né? Vamos ler, eu vou fazer a leitura aqui com vocês para a gente entender essa parábola um pouco melhor. Agora, quem tiver a palavra de Deus, a mensagem, que foi a Bíblia que eu orientei, que vocês, se possível, tenham ela, né? A Bíblia, a mensagem, a gente vai ler agora o Bom Samaritano novamente, tá? E aqui o título não é o Bom Samaritano, aqui é Quem é meu próximo? Esse é o título, né, desse assunto. E aqui está escrito assim, prestem atenção até, principalmente aqueles que ainda não têm essa Bíblia, tá? Para você até entender a importância da gente ter uma Bíblia assim, ok? Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: O que está escrito na lei de Deus? Como você interpreta? Ele disse: Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, e ame o próximo como a você mesmo.
Boa resposta, disse Jesus. Faça isso e viverás. Querendo fugir da resposta, ele perguntou: como saber quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certa vez, um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas. Deixou-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida surgiu um religioso levita, ele também evitando o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levando-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuida bem dele. E se custar mais, ponha na minha conta. Pago quando eu voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade? Respondendo o líder religioso. Aquele que o tratou com bondade, respondendo o líder religioso. Jesus concluiu: faça o mesmo. Então aqui, irmãos, o bom samaritano é a pessoa que tem íntima compaixão. Nós devemos amar a todos, principalmente as pessoas que têm íntima compaixão, Porque sempre, irmão, vai aparecer alguém na nossa vida que vai usar de íntima compaixão conosco. Sempre teve. Na minha vida já aconteceu. Pessoas que eu nem conhecia e foram misericordiosas comigo. Pessoas foram boas. Às vezes numa hora que você está em desespero. Às vezes no momento que você acha que ninguém está te vendo e que ninguém vai te ajudar. É a hora que Deus desperta alguém, E esse comportamento, ele tem que se multiplicar, tá? Então, irmãos, a gente vê aqui, Jesus dá ênfase a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e o maior. Resume quase toda a lei. E o segundo é o que ajuda a resumir o resto. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento da lei. Ou seja, vou amá-lo se ele também me amar. É mais ou menos isso o que o bom samaritano fez. Simplesmente usou de compaixão. O caído vai amá-lo. Por que vai amá-lo? Porque ele me socorreu. O mandamento que Jesus nos traz, ele altera isso aí, Eu vou pedir, se você estiver deixa eu pegar aqui. Se vocês estiverem aí, fácil, João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Aqui a gente vai ver Jesus Cristo alterando o mandamento. Quase ninguém percebe isso, pouca gente. Eu nunca vi, aliás, até ninguém falar sobre isso. Mas a gente vê Jesus Cristo, ele faz uma alteração no segundo mandamento. Porque no segundo mandamento que ele resumiu, não é ele quem está dizendo o que nós devemos fazer. Ele só está explicando, ele só está resumindo. Você tem que amar as pessoas segundo você se ama. Ou seja, eu não vou fazer o mal para ele porque eu não quero que ele faça para mim e assim vice-versa e assim por diante, Ou seja, o samaritano vai amar, aliás, o judeu caído vai amar o samaritano. Por que ele vai amar o samaritano? Porque o samaritano socorreu. Olha que legal. Eu vou amar ele porque ele me socorreu. Mas Jesus, ele muda isso. João capítulo 13, versículo 34. Quando Jesus está dando as últimas instruções, olha o nome que Jesus dá aquilo. Um novo mandamento eu vos dou. Se a gente parasse para pensar, falei, peraí, Jesus está criando aqui um mandamento. Ele está falando, um mandamento novo eu vos dou. E o que ele fala?
que vos ameis uns aos outros. Mas peraí, Senhor, até aí isso está na lei, que vós ameis uns aos outros. Aí é que o negócio engrossa. Depois, como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos amem. Quando Jesus fala, o novo mandamento eu vos dou, que vós ameis como eu vos amei, aqui ele já tira a condição de vou amar se usarem de misericórdia comigo. Que é o que aconteceu na parábola. Eu vou amar quem? O judeu? Aliás, o sacerdote? Não, ele não me amou, ele passou direto. Eu vou amar o levita? Também não, ele passou direto. Quem que eu devo amar, Senhor? O samaritano que usou de misericórdia com você. Mas o novo mandamento, Jesus está mandando amar os três. Porque ele fala, ame como eu vos amei. Ou seja, o Senhor Jesus nos amou mesmo que nós não pudéssemos fazer nada por ele. Ainda que nós o matamos na cruz, ele ainda assim nos amou. Jesus, ele potencializa o mandamento, ele coloca o mandamento ainda mais alto. Os homens estavam furando ele na hora da morte, e ele ainda, por amor, pede perdão a Deus por eles. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Segundo o mandamento da lei, ele não precisava falar aquilo. Aquele homem está me ofendendo, eu estou livre de amá-lo. Não preciso amá-lo. Se parar para pensar um pouco, na parábola do bom samaritano, segundo a lei, Jesus está falando, você deve amar o samaritano, porque ele foi bom para você. E o sacerdote? Não, ele passou de largo. E aquele levita? O levita passou de largo também. E o samaritano? Bom, o samaritano ele não foi bom para você? Sim, então ame-o e vá espalhar. Essa é a lei, irmão. A lei era dado a troca, olho por olho, dente por dente, tanto na justiça como na troca de um bem. Mas Jesus Cristo, implantando a graça, ele falou, aqui eu vou fazer um ajuste. Antes que eu vá embora, vou deixar um novo mandamento. Jesus fala, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O ponto aqui é estudar essa frase curta, como eu vos amei. Jesus está mandando eu amar as pessoas como ele me amou. Agora eu tenho que parar para pensar, como que ele me amou? O que eu era? Um mundano. Não gostava de Deus e não queria saber da justiça de Deus. Não fiz nada de bom, nada que agradasse a Deus. Mesmo assim ele me amou e me salvou. É dessa forma que Deus quer que eu ame as pessoas, sem saber se eles podem retribuir, sem querer saber se essa pessoa me ofendeu hoje ou não. As pessoas às vezes podem até querer o meu mal, mas amanhã, se eu a vê-la caída, tenho que amá-la. Vou amá-la, vou estender a mão, porque foi assim que Jesus me amou, sem nós ter nada para dar a ele. Nós não podemos retribuir o que ele fez por mim. Mesmo assim ele veio e nos amou. E Jesus Cristo sabia, irmão, que ele estava descendo essa terra e que aqui o povo o odiaria, que as pessoas que ele ia doar a vida para salvá-la, essas mesmas pessoas cuspiriam na cara dele, chamariam ele de endemoniado, chamaria ele de beberrão e de comilão. Que isso lá na lei, se não me falha a memória, em Deuteronômio, lá está falando que quando chamava a pessoa de beberrão e de comilão, como ele foi chamado, significava que ele era vagabundo, um homem que não trabalhava, só comia e bebia. Está escrito lá em Deuteronômio, acredito que em algum momento eu já falei sobre isso. Jesus Cristo foi ofendido, foi xingado, foi diminuído. O Santo de Deus recebeu todos os piores nomes que o pior dos homens possa receber. Ele recebeu e ainda assim ele continuou a missão até o fim.
Ele poderia falar, não vou mais morrer por esse povo não, pelo amor de Deus, pai. É todos endemoniados, Senhor, esse povo aqui. Meu Deus, eu tô falando, eu curei um cego na frente de todo mundo. Senhor Deus, eu fiz um morto levantar 4 dias morto. E o que eles fizeram? Eles foram planejar a minha morte. São muito ruins. Não, Jesus continuou o trajeto do amor. Ele continuou indo para Jerusalém, sabendo que era lá em Jerusalém que estavam reunidos os principais da sinagoga, que já tinham planejado tudo para matá-lo. Ele falou, eu vou, pai. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus estava morrendo não era só por aquele povo, era por nós também. Jesus Cristo estava morrendo por uma multidão muito grande, que sem ver milagre nenhum, sem a gente ver ele na cruz, esse povo ia crer na palavra, ia crer na mensagem. Hoje nós choramos, hoje nós entregamos nossa vida, por uma mensagem, porque nós não vemos Deus, nós não ouvimos a voz dele. Isso é prova de fé. Quando você se ajoelha sozinho no seu quarto, não tem ninguém vendo, então você não está se mostrando para ninguém. Mesmo assim você se ajoelha e você chora, você está mandando uma mensagem para o céu. Eu creio em Deus, eu sei que ele está aí, ele está me vendo e eu o amo. Esse momento é o momento em que Satanás se envergonha. Sabe por que ele se envergonha, irmão? Aí já seria o assunto do livro de Jó. Sabe por que ele se envergonha, irmão? Porque Satanás viu a Deus. Provavelmente ele tocou em Deus. Ele ouviu Deus. Mas ele ainda assim não tem a sinceridade com Deus que você tem sem nunca ter visto ele. Parou para pensar, irmão? Satanás, vendo toda a glória de Deus, se enganou, pecou em um lugar em que nem existia a tentação. Aquele homem foi praticamente a causa de toda a tentação. Mas você que está num tabernáculo de carne e osso, nesta terra, com tanta luta, com dor e sofrimento, sem ter visto Deus, você está indo até o fim da sua vida. Nós estamos indo para o final, nós estamos indo para a nossa morte. Mesmo assim você não recua, você não deixa de amar a Deus. Isso é uma grande vitória de Deus e uma grande vergonha para Satanás. É como se alguém dissesse assim, tá vendo aí, Satanás? Esse povo de carne e osso, que nunca viu a Deus, é mais sincero a Deus do que você, que não conseguiu se manter. Então, irmão, aqui a gente tem que pensar nisso. E guarda essa exortação de hoje. Jesus Cristo nos deixou um novo mandamento. Devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Agora o ponto é, como que Jesus nos amou? Jesus nos amou sendo nós os ofensores dele, sendo nós os culpados, sendo nós a causa dele ter que vir aqui morrer. Nós somos a causa. E ele permaneceu no amor de Deus, ficou firme, morreu e deixou o ensinamento. Não, Josafá, você não vai mais amar quem só te ama, não. Não é para você amar só quem te ajudou. Não é para você amar quem te socorreu, como o samaritano, não. Isso aí era lá na lei. Só estava ensinando eles lá, a decifrar a lei, a entender a lei. A partir de agora eu quero que você ama todos, Josafá. Você vai amar o samaritano que te socorreu, lógico. Mas você também vai ter piedade, compaixão, vai amar o coitado do cego que passou de largo. Aquele fariseu, aquele que passou de longe, você tenha compaixão dele. E é este sentimento que move nós, irmão. A obra que está acontecendo no nosso meio é justamente esse amor que Deus está colocando em nossos corações. Quantas vezes nós vamos ali para uma live, a gente vai pregar a palavra de Deus, as pessoas vêm, xingam, nos odeiam, quer todo o nosso mal, e mesmo assim a gente entrega aquilo que Deus está colocando no nosso coração, que é o evangelho do seu filho. Esse é o amor de Jesus.
amar o que nos ofende, amar os que nos aborrecem, amar aqueles que nos odeiam. Esse é o amor de Jesus, irmão, né? Só que tem mais, irmão. Aquele que ama a Deus, aquele que ama Jesus Cristo, irmão, a gente não pode esquecer uma coisa, né? Isso aqui daria uma pregação muito maior, muito mais profunda. Por quê? Porque agora a gente vai entrar num ponto que é o que é o amor de Deus, né? Frente ao nosso trabalho, à evangelização. Muitos acham que amor de Deus é baixar a cabeça e ignorar as mentiras, os enganos. Não, nós devemos amar as pessoas, entregar a ela o melhor que nós temos, que é a palavra de Deus, mas nunca ser complacente com mentira, principalmente com heresia. Jesus Cristo, ele não nos amou? Amou. Jesus Cristo não nos ensinou a amar? Amou. Mas com os hereges ele foi firme e foi forte, porque a heresia é a autêntica presença diabólica na pessoa. E Jesus Cristo, ele não tem complacência com as obras da maldade. Jesus, ele entrou no templo amoroso, com chicote na mão. Quando precisou, ele desceu o chicote. Lógico, a gente não vai fazer isso. É só para mostrar que amor não é a gente ser compassivo com as coisas erradas. Às vezes alguém está pregando uma palavra e está enganando as pessoas. Não. Amor não é baixar a cabeça, ficar em paz, entregar na mão, só orar. Não, irmão. Deus não vai vir lá do céu para desfazer o que a pessoa diz. Ele vai usar de nós. Essa é nossa tarefa, é nossa missão, pregar a palavra, falar a verdade, combater as mentiras, os erros, os enganos, ficar firme na vontade de Deus, ainda que ficamos sozinhos, perseguidos. Essa é a vontade de Deus, irmão. Amar a Deus também é você entregar a verdade, ainda que doa e que machuca. A maior prova de amor é falar a verdade, irmão. A maior prova de amor é você falar a verdade, ainda que a pessoa se doa, fique brava e não vou mais falar com você. Você pode não ter consciência, mas eu te amei. Você me abandonou, acabou a amizade, mas eu te amei. Eu falei a verdade. Eu quero o seu bem. Isso é amor, irmão. João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Vamos ver o que ele diz aqui. O apóstolo João falou assim: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, né? Ou seja, Jesus Cristo nos deixou um mandamento. Ele não mandou você ficar carregando pedras no pescoço, você ficar fazendo coisas, sabe? Coisas estranhas. Não. Ele falou, vai pelo mundo, anuncie o evangelho, anuncie que em Jesus está a paz com Deus e ame a todos, né? Ame a todos. Amar, irmão, é simplesmente você fazer o seu melhor, tanto como é para socorrer, para fazer o bem, como para combater também as coisas erradas e a mentira, porque ninguém, irmão, prega a palavra de Deus, até para aqueles que te odeiam, se não tiver amor no coração. O amor é justamente o combustível que faz com que a gente não pare, né? Tem uma outra passagem bíblica que fala também, né, que Jesus disse: o que me ama, ele guarda as minhas palavras. Vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19 e 27. Eu vou até abrir aqui na Bíblia a mensagem. Essa Bíblia é muito boa, irmão. Vale muito a pena. Eu aconselho vocês a comprar essa Bíblia, tá? Então, vamos ler aqui Evangelho de João, a partir do versículo 19, deixa eu ver aqui, 17. A partir do versículo 17. Do versículo 17 até o versículo 29. Vamos ler aqui.
Se vocês me amam, demonstre esse amor. Jesus está falando, se vocês me amam, demonstre esse amor, fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai, e ele providenciará outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Ele está falando do Espírito Santo. Esse amigo é o Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo. Assim, não sabe o que procurar, mas vocês já o conhecem, porque ele tem estado com vocês e ainda estará com vocês. Não permitirei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei em pouco tempo. O mundo não me verá mais, só vocês, porque eu estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber, sem sombra de dúvida, que eu estou em meu Pai e vocês estão em mim e que eu estou com vocês. Aquele que conhece meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Presta atenção, irmão. Quem é os que ama Jesus? É aqueles que guardam as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus não são pesadas, irmãos. E as palavras de Jesus estão aqui na palavra de Deus. Então quem ama Jesus tem que estudar a palavra de Deus para que a gente possa aprender tudo o que puder do nosso mestre. O nosso mestre é Jesus. Tudo isso ficou registrado para o nosso aprendizado. Irmão, para a Bíblia chegar na nossa mão, muita gente morreu. Muita gente perdeu a vida, pessoas que protegeram a Bíblia, na história já tentaram eliminar a Bíblia muitas vezes, não conseguiram, né? Então, esse livro que está na nossa mão, ele custou sangue de muita gente, sangue inocente. Nós não podemos desprezar isso, irmãos. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me revelarei plenamente a ele. Então Judas, não o Iscariote, disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer quando afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo? Porque o mundo sem amor, disse Jesus, é o mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar as minhas palavras com o maior cuidado e meu Pai o amará. Olha só, aquele que me ama guardará as minhas palavras com maior cuidado e o meu Pai o amará. Irmão, não tem como você amar a Jesus e guardar as palavras de Jesus se você não o ama. Para você amar Jesus, você tem que entender o que ele fez por você. Quando você percebe, você entende, o amor vai entrando em você. Ele vai invadindo e junto com isso a gente vai entender que ele é a graça. A graça, na verdade, está sobre ele, está sobre Jesus Cristo. Ele é a obra de Deus. Quando a gente começa a aprender essas coisas, entra uma indignação muito grande quando a gente vê algo ou alguém querendo ocupar o lugar de Jesus. Isso é inadmissível. Não podemos permitir jamais, porque ele nos amou tanto, irmão, tanto, morreu por nós. Nós não podemos. Esse lugar é de Jesus e ninguém toma. Teve um discípulo de João Batista, eu esqueci o nome de João, o evangelista, eu esqueci o nome dele, um velho já. Mandaram ir à casa dele buscar ele. O imperador de Roma falou: vai lá pegar ele, a gente vai dar um jeito nele. E ele sabia, quando chegaram lá, que estavam buscando para matá-lo. E ele estava na casa dele. E ele recebeu os guardas, pegou os cavalos, guardou, colocou os guardas para dentro de casa, deu comida, deu bebida e depois foram em viagem para Roma. Chegando lá em Roma, esse discípulo já velhinho chegou diante do chefe, eu acredito que era o imperador, e disseram o seguinte para ele: olha, a gente sabe que o senhor é um homem bom, é um homem sábio, por isso a gente vai te dar uma chance para viver. Uma chance. Nega esse Jesus Cristo que você anda falando e pregando, e você vai embora com vida, tranquilo, e a gente não põe a mão em você. Aquele senhor olhou bem nos olhos daquele homem com
olhos de alegria, não estava triste, não estava preocupado. Ele falou: vou te fazer uma pergunta. E o Senhor me responde: pode alguém negar alguém que só tem te feito bem? O imperador ficou sem graça. Em outras palavras, ele diz: não posso negar Jesus, sendo que ele só tem me feito bem. E este homem foi decapitado ali, né? Esse é o comportamento de quem ama Jesus, irmão. Não dá mais. A gente não consegue mais amar outra coisa. A gente já não vai mais após outras coisas. Jesus Cristo é o nosso ponto áureo. Ele é o central. Não dá mais para ler Bíblia e não ver Jesus lá. Não dá mais para falar de denominação alguma, né? Não tem como colocar outra coisa no lugar de Jesus, porque é Jesus quem opera. O Evangelho trabalha, transforma, converte. O Evangelho muda vidas. O Evangelho dá vida para muitas pessoas. Hoje mesmo ouvimos aqui relatos de pessoas que não conseguiam nem dormir de tanta pressão psicológica, mas a palavra de Deus entrou lá. A verdadeira palavra, revelando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e trouxe alívio e paz, porque o que está escrito aqui não é de mentirinha. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a palavra de Jesus, irmão. E esta palavra continua até o dia de hoje operando e ela continua se cumprindo na nossa vida. E aqui disse mais: digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo que o Pai enviará, a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-lo de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. E meu presente de despedida para vocês é paz. Não os deixo como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos nem perturbados. Vocês me ouviram dizer: vou embora, mas volto. Se vocês me amassem, estariam contentes pelo fato de eu estar voltando para o Pai, porque o Pai é o alvo e o propósito da minha vida. Estou adiantando os fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem a confirmação aprofunde a fé que tem em mim. Não vou falar muito mais com vocês desta maneira, porque o chefe deste mundo sem Deus está prestes a atacar. Irmão, presta atenção no que ele fala. O chefe desse mundo sem Deus é o diabo. Todo aquele que não é verdadeiramente convertido está sem Deus. Se está sem Deus, é adversário de Jesus. Por isso a importância de crer. Quando você crer, você sai do lado do adversário e vem para junto de Jesus. Por isso ele fala: bem-aventurado são aqueles, né, que confessam o nome do Filho de Deus. Porque quando ele vier, irmão, quem não creu será inimigo. Todos os que sobraram serão todos inimigos e vão provar a ira de Deus. Essa ira tão terrível que Deus te salvou. Deus te livrou. Naquele dia, irmão, vocês não vão estar de frente para Jesus. Vocês vão estar atrás de Jesus, protegidos por Ele. Porque a ira vem, irmão. O fim vem. Você pode entrar aí em qualquer religião do mundo. Em todas elas dizem: o mundo vai se acabar um dia. Você pode entrar em qualquer lugar de religião, por mais maluquice que eles pregam lá, todos sabem, o fim vem. O mundo um dia vai acabar, vai terminar. E o que vai acabar com o mundo é justamente a ira de Deus, irmão, que virá cobrar o sangue dos inocentes que estão sobre esta terra. A terra é um enorme altar, aonde foi espargido sangue dos justos, principalmente o do Filho de Deus. E em toda a oferta, irmão, ela termina com fogo sobre o altar.
A terra é um grande altar. Deus quer tirar você dela, porque o fogo vem sobre esse altar para queimar o pecado e consumir e cumprir assim então a justiça plena de Deus. E para terminar aqui, irmão, a leitura, né? Ele fala: mas não se preocupem, ele não tem poder nem direito algum sobre mim, porque para que o mundo saiba quanto amo o Pai e que cumpra as instruções dele rigorosamente até o último detalhe. Levantando-se, vamos embora, está na hora de sair daqui. Aqui está falando Jesus. Antes disso ele fala, né, eu estou indo para que o mundo saiba que eu estou obedecendo o Pai até na última vírgula que ele me mandou. E ele foi, irmão, até na hora da cruz. Jesus não recusou a vontade de Deus. E que essa vontade, irmão, e esse amor esteja sobre eu, sobre vocês também, irmão. Tá? A gente entendendo o amor e a misericórdia de Deus, irmão, nada mais nos para, porque não tem mais nada nesse mundo para nós que esteja acima de Jesus Cristo. Quando você coloca Jesus acima de tudo, significa que você venceu, porque nada mais te para. Nada mais te separa de Deus, irmão. Quando o homem ainda não é de fato um crente, um convertido, ele pode mudar de opinião em rápidos momentos, irmão. Ele muda, ele volta, ele recua. Mas quando você conhece a graça, quando você conhece a obra de Deus chamada Jesus Cristo, irmão, nada mais te para, nada mais te assusta, nada mais, nem mesmo a morte. Porque esses homens heróis da Bíblia, irmão, não são melhores do que nós, irmão. Se chegar um dia esse momento na nossa vida, você também vai vencer, porque não foi eles que venceram, foi o Espírito Santo que estava dentro deles, que deu força, que deu coragem para estes homens enfrentar o mal, né? Essa é a palavra da mensagem de hoje. Peço que vocês voltem a lê-la, tá? Vamos encerrar fazendo uma oração, irmão. Amado Deus e nosso Pai, diante de sua presença e da exposição da sua palavra, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez abrindo nossa boca em oração, Pai querido. Deus justo e maravilhoso, depois dessa exortação e desta pregação, nós te pedimos encarecidamente e confiando na sua misericórdia, nos encha do teu Espírito Santo, Pai. Multiplica a sua virtude dentro de nós, ó Deus bendito. Pai amado e maravilhoso, Pai eterno, faça de nós mensageiros nesta terra, Senhor eterno. Multiplica o dom, Senhor. Dá agora para essa igreja que está ouvindo esta mensagem, Senhor eterno. Coloca no coração de cada um desses o dom da tua palavra, o dom da palavra com sabedoria, com ciência, o dom da mensagem, Senhor amado. Coloca neles o dom de discernir os espíritos. Senhor, enche esse povo que aqui está. Dá o dom de cura, Senhor. Dá o dom de interpretação, Pai amado, em línguas, ou seja lá qual for, Pai amado, a manifestação dos seus dons. Por misericórdia, encha-nos por amor do teu nome, para que possamos te servir nesta terra, Deus justo e maravilhoso. Pai amado, somos embaixadores, estamos aqui buscando as instruções, Pai querido, da nossa pátria, do nosso reino. Deus bendito, não nos deixe ociosos, faça de nós, Pai amado, trabalhadores para o aumento do reino, para a divulgação da tua palavra, Deus justo. Eis aqui as irmãs, eis aqui os irmãos, Senhor amado, estamos todos de coração aberto, prontos para receber da sua vontade. Amado Deus, não nos dispense vazios, mas encha-nos do teu bom Espírito Santo. Se tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu a porção do Espírito Santo, por misericórdia, Pai amado, nesta oração, nesta palavra de hoje, encha esta alma com o Espírito Santo. Destape os seus ouvidos, Senhor, tira o véu dos seus olhos, permita que ela creia e que ela possa então, Pai amado, ser convertida pelo poder da tua palavra, Deus justo e maravilhoso. Receba a virtude e o Espírito Santo dentro do seu coração. Santo é o nome de Deus. Assim, querido Deus, nós terminamos, Pai amado santo, nesta oração, pedindo o revestimento para fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao eterno Deus. Irmão, agora eu passo aqui a direção do culto para a nossa irmã Adriana. Deus abençoa. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, Senhor.
Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, então eu vou fazer uma oração aqui de gratidão, tá bom? Querido Deus, acheguemos-nos a Ti hoje e clamamos que nos dê, Senhor, a visão do Teu reino para que nós possamos conhecer a Tua vontade. Abre os nossos olhos para ver as oportunidades de compartilhar o Evangelho com aqueles que o Senhor quer chamar para si. Queremos ser um instrumento em Suas mãos. Gratidão, Senhor, por esse culto online. Gratidão, Senhor, por nosso pastor Josafá. Senhor, abençoa a cada um dos nossos irmãos que se encontra aqui, até aqueles que não se encontram, Senhor, que não, de alguma forma não puderam participar, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um, Senhor, bendito. Porque nós sabemos, Senhor, quanto é difícil, Senhor, essa caminhada. Mas o Senhor falou que está conosco. Então, Senhor, colocamos nossa fé nisso, Senhor, sabendo que Tu está conosco. Abençoa a família de todos, abençoa a família do nosso pastor Josafá. É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço também pelas mensagens que o Senhor mandou nesta noite. Agradeço pelas orações, pelo devocional, Senhor, pelo louvor, Senhor bendito. Agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, alguém tem um recado para dar aí rapidinho para a igreja? Um recado importante? Pode falar, irmãos, porque se eu levantar a mão eu não vejo.